aqueles que têm acompanhado os meus estudos no YouTube, nós temos falado acerca de várias ressurreições, nomeadamente 7 ressurreições. E hoje gravei o vídeo para quinta-feira e esse estudo fala-nos acerca da última ressurreição, em que, depois do reino milenial que o Senhor implantará na terra, haverá uma ressurreição. E todos aqueles que morreram nos seus pecados, desde o primeiro ao último ser humano, vão ressuscitar nessa altura e vão comparecer perante o grande trono branco de Deus. Eu já tinha preparado esse estudo dias atrás, mas hoje, quando tive que me confrontar outra vez e de uma forma mais concentrada com esse tema, eu convido-vos a ver o vídeo na próxima quinta-feira. E vocês irão ver que, mesmo que eu quisesse suavizar esse estudo, não há maneira de nós suavizarmos. Esse trono será colocado a algures. Lemos que o céu e a terra fogem, como que não querendo presenciar esse julgamento. E fica ali o grande trono branco de Deus. E assentado nesse trono está o Senhor Jesus. A passagem não nos diz isso, mas nós lemos em João capítulo 5 que Jesus disse: o Pai a ninguém julga, Ele deu-me a mim, ao Filho, deu todo o julgamento. Certa parte do estudo eu digo que quem não quiser aceitar Jesus como seu advogado hoje, advogado de defesa, um dia vai encontrá-lo como sendo o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que as pessoas estarão diante desse trono de pé. Depois de terem ressuscitado, eles comparecem ali. E a razão pela qual eles estão ali é porque os seus nomes, e a Bíblia refere isso, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. E por essa razão estão perante o trono branco de Deus. Não será um julgamento geral. Estão ali todos. E o Senhor cita a condenação de cada um. Não. A Bíblia diz que esse julgamento será um por um. E será algo dramático e trágico para aqueles que comparecerem diante do grande trono branco de Deus. Mas nós hoje vamos falar acerca de um outro trono. E é fácil falarmos acerca do trono da graça de Deus. Vamos colocar o versículo que é em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E vocês podem acompanhar lendo o que está projetado, eu leio na minha Bíblia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos julgamento, condenação? Não. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna ou em tempo de necessidade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça de Deus. Se eu vos perguntasse qual a palavra mais importante neste versículo, o que é que vocês diriam? Américo. Neste versículo, qual a palavra mais importante? Quem é que se quer pronunciar? Confiadamente. Outra
opinião? Misericórdia. Mais. Graça. Se calhar é, mas eu tenho outra ideia. Acheguemos. Para mim é a palavra portanto. Vocês pensam assim. Essa era a última que eu escolheria. Mas para mim é a palavra portanto. Bem, isto é uma pergunta armadilhada, já se vê. E vocês perguntam, mas porquê é que é a palavra portanto? Porque se nós fôssemos ler, e vamos ler os versículos anteriores, a existência do trono da graça de Deus só é possível por aquilo que temos nos versículos anteriores. E, havendo o que há nos versículos anteriores, o escritor desta carta diz, portanto, por causa disso, então, acheguemos ao trono da graça de Deus, a fim de obtermos graça e misericórdia para sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto. E o que é que temos antes? Versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Porque temos Jesus, que foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu pecado. E na cruz de Calvário ele morre por causa dos nossos pecados. Portanto, podemos nos achegar ao trono da graça de Deus. Quem está de acordo comigo, diga amém. Amém. É fraquinho. Quem está comigo, diga amém. Amém. Melhorou. O pregador precisa ser incentivado. Quem é que está assentado neste trono? Nós podemos imaginar o trono de Deus, não para julgar, mas para conceder bênçãos, graça, misericórdia. O profeta Isaías, um dia ele estava no templo, ele teve uma visão, ele viu Deus, o Senhor, assentado no seu trono. E ele disse, é um alto e sublime trono. E nós temos base na palavra de Deus para afirmarmos que nesta sala do trono da graça de Deus está presente a Trindade de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E vocês dizem, mas neste versículo não temos nenhuma referência a isso. É verdade. Mas um pouco mais à frente que eu leio, no capítulo 8, nós lemos assim, nós possuímos tal sumo sacerdote, referente ao Senhor Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nós lemos que Jesus está assentado à direita, no trono, na majestade dos céus. Deus, o Pai, está no trono. O Senhor Jesus está à sua mão direita, no trono da graça. Com que finalidade? Para dizer e justificar em relação aos nossos pedidos que seremos atendidos porque Ele viveu sem pecado e como nosso advogado de defesa está ali à mão direita do Pai para interceder e defender a nossa causa. E vocês dizem, ok, então assentado no trono da graça de Deus está a majestade do Pai. À sua direita está o Senhor Jesus Cristo. Mas onde é que está o Espírito Santo? Pensem comigo. Jesus disse, batei. E para nós nos aproximarmos do trono da graça de Deus, nós batemos à porta do grande salão do trono da graça de Deus. E quem é que vem abrir a porta? Em Efésios nós lemos que nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Então nós batemos à porta do salão do trono da graça de Deus.
O Espírito Santo abre-nos a porta e dá-nos o acesso à presença do Pai. E Jesus, como nosso advogado, está à mão direita do Pai. E isto não deixa de ser algo sublime. E quando nós batemos à porta e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, vamos nos aproximar dele na qualidade de filhos, então nós temos acesso ao trono da graça de Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá esse acesso. Então temos a majestade do Pai assentado no trono. À mão direita está o Senhor Jesus e o Espírito Santo que permite o acesso a este trono. Quando é que nós temos acesso? Há pessoas, principalmente os mais importantes deste mundo, que nós, por muito que nos esforcemos, nós não temos acesso ao seu consultório, ao seu escritório, ao seu trono. Se vocês quisessem falar com o Presidente dos Estados Unidos, seria fácil? Nem nos passa pela cabeça sequer essa possibilidade. Se fosse o nosso Presidente, eu acho que ele dava um jeitinho e até tirávamos uma selfie com ele. Mas isso é outra história. Por isso é que eu citei o Presidente dos Estados Unidos. Agora, há outras situações às quais nós não temos acesso. Por vezes queremos consultar um advogado, um médico, e temos vaga para daqui a um mês ou dois, ou então tem a agenda fechada durante um tempo. Agora reparem, o privilégio que isto representa. Em qualquer lugar, em qualquer situação, por maior que seja a nossa fraqueza, por maior que seja a nossa necessidade, o Senhor Jesus diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. E temos acesso ao salão do trono de Deus. E sempre que nós oramos, nós estamos perante o trono da graça de Deus. Se calhar não temos consciência disso, ou não tínhamos até à presente data. Mas é algo que nos transcende. É um privilégio enorme. E por isso é que Jesus, quando disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Ele quer dizer que nós podemos nos dirigir ao Pai, mas perante a grandiosidade do trono de Deus e daqueles que estão no trono, nós curvamos-nos perante a majestade de Deus e dizemos: Senhor, santificado seja o teu nome. É a terra santa. É terreno sagrado. O que é que podemos alcançar indo ao trono da graça de Deus? O versículo aqui fala claramente. Misericórdia e graça. E como nós precisamos de uma e de outra coisa, nós necessitamos, por um lado, a misericórdia de Deus, que é Ele não nos dar o que nós merecemos. Às vezes nós pensamos assim, não dizemos, mas pensamos: teve o que mereceu. Cá se fazem, cá se pagam. É um contentamento por dentro. Fez-nos isso. Não dizemos, mas pensamos que a vida lhe corra mal. E quando corre mal, ficamos todos contentes. E não dizemos. Só que o Senhor não nos trata dessa forma. A misericórdia, o que é que significa? Ele não nos dar o que nós merecemos. Então nós entramos no salão do trono da graça de Deus e podemos contar com a misericórdia de Deus. E o que é graça? É dar aquilo que nós não merecemos.
Eu não merecia ser abençoado, mas Ele abençoou-me. Eu não merecia me aproximar dEle, Ele deu-me acesso. Eu posso, em tempos de necessidade, entrar na sua presença para ser socorrido. O versículo diz: misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna, ou outra versão diz, em tempo de necessidade. Então agora vamos falar acerca de algumas situações especiais, particulares, em que nós podemos entrar no trono da graça de Deus, em que nós podemos bater à porta, vai-se abrir, porque o Espírito Santo nos dá acesso, e ficamos perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, e ficamos perante Jesus, que em todas as coisas foi tentado como nós, mas sem pecado, e por essa razão morreu pelos nossos pecados, sendo fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça e dispensar-nos misericórdia e graça. Quando é que nós devemos bater à porta do trono da graça de Deus? Para obter o quê? Primeira coisa, para sermos salvos. Para sermos salvos, nós precisamos de duas coisas. Precisamos de misericórdia e de graça. E o versículo diz, para acharmos graça e para recebermos misericórdia, para sermos socorridos. Agora vocês percebem. O publicano no templo estava perdido e Jesus disse, ele saiu justificado para a sua casa. Porquê? Porque lá do fundo ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. E ele pede misericórdia, ele bate à porta e diz, Senhor, eu preciso de receber misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, eu fui, quando era Saulo de Tarso, eu fui blasfemo, perseguidor, opressor. Ele tem um filme na sua mente, esse filme não sai. Ele lembra-se que arrastava homens, mulheres e crianças para as prisões. Havia um filme de terror na sua mente, quando ele consentiu e incentivou a apedrejarem Estevão, um homem de Deus. Mas ele diz, mas eu alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia. E quando nós batemos à porta do trono da graça de Deus, e o Senhor nos pergunta, qual é a tua necessidade? O pecador deve dizer, eu preciso de receber a tua misericórdia. Amém? E a Bíblia diz que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dádiva de Deus. E nós então dizemos, Senhor, a tua misericórdia acrescenta a tua graça. Não me dês o que eu mereço, mas dá-me mais do que aquilo que eu mereço. E a tua graça é precisamente isso. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E perante o trono da graça de Deus, nós obtemos misericórdia e nós obtemos graça. E assim somos socorridos na nossa necessidade maior, a salvação da nossa alma. Eu pergunto, todos aqueles que se encontram aqui neste lugar, já entraram no grande salão do trono da graça de Deus e já clamaram por misericórdia e a graça de Deus para serem salvos? Eu não sei o efeito que o estudo que hoje gravei e que vai ser apresentado na quinta-feira vai exercer nas vossas mentes e nas vossas vidas. Mas uma coisa eu sei, em relação a mim, foi um impacto enorme.
E eu fiquei cada vez mais consciente da necessidade de partilhar o Evangelho. E a Bíblia diz, Jesus disse, portanto, a parábola do rei que estava a celebrar as bodas de seu filho, quando ele convida todos a virem, que tudo estava pronto. Uns escusaram-se, outros disseram que não queriam ir, outros disseram que tinham comprado isto, tinham comprado aquilo, que tinham casado, etc. E a certa altura, o rei diz aos seus servos, mas ide pelos atalhos, ide pelos caminhos, e forçai-os a entrar. Eles que venham para o meu salão de festas. E vocês dizem, mas como é? Forçá-los a entrar, obrigá-los a ir? Não, era forçá-los a entrar com os argumentos. Dizer que uma grande festa os esperava e que não era preciso trazer presentes para o filho que ia casar. Que não era preciso pagar nada e havia uma garantia que nunca ninguém se tinha sentado a uma mesa com iguarias assim. E o rei diz, ide e forçai-os a vir, convidai-os, insisti para que eles venham e se sentam à minha mesa. Porque ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Mas podemos nos aproximar do trono da graça de Deus apenas para sermos salvos? Não. Mesmo depois de salvos, nós precisamos ser ajudados em ocasiões particulares. Falta de paz. Quem é que está aqui que nunca se turbou, nunca se preocupou, nunca viveu um drama, seja de que natureza for, e isso lhe roubou a paz? E às vezes as nossas preocupações, no dia seguinte elas estão resolvidas. O problema é vivermos aquele dia e aquela noite, porque entretanto acordamos às 5 da manhã e já não conseguimos dormir. E alguém me disse, e alguém nos disse alguma coisa que nos tirou a paz. Mas nós podemos entrar no trono da graça de Deus e quando o Senhor nos pergunta o que é que trouxe cá, e nós podemos dizer, Senhor, a falta de paz. E podemos inclusivamente pensar no Senhor Jesus que está à mão direita do Pai e dizer, Senhor, e tu disseste aos teus discípulos, e eu sou o teu discípulo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Senhor, dá-me dessa paz. Preciso de paz. E foram as perdas, e foram os nossos erros, e foram os erros dos outros. E são as nossas doenças, são as doenças dos outros. São as nossas necessidades e as necessidades dos outros que nós não conseguimos suprir. E são tantas as coisas que nos podem roubar a paz. E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aonde? Perante o trono da graça de Deus, sejam conhecidas as vossas orações, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando não tivermos paz, entremos no nosso quarto e fechada a porta, entremos, batamos à porta do trono da graça de Deus. Não. É uma situação que nós temos que tomar decisões e nós não sabemos como decidir. Mas nós podemos clamar ao Senhor e dizer, Senhor, mostra-me qual o caminho e qual a escolha, a decisão que eu devo de tomar. E às vezes nós somos feridos por aqueles que deviam de nos amar e foram ingratos para connosco e sofremos injustiça. E estamos magoados por dentro. Precisamos de uma cura. E não precisamos de médico, precisamos da majestade de Deus,
disponibilizar-nos graça e misericórdia. E sentimos-nos fracos e queremos fazer mais para a obra de Deus e não conseguimos. E falta-nos, parece que às vezes nos falta tudo. Mas nós temos algumas coisas. O Senhor nunca deixou nenhum do seu povo sem um talento, sem um dom. E vão passando os anos e vai passando o tempo. E há algo que se vai alojando na nossa mente, se calhar até um sentimento de baixa autoestima espiritual. Se calhar até pensamos que se nós um dia partimos que não fazemos falta nenhuma. Isso não é verdade. Porque quando nós não fizermos falta nenhuma, podem estar certos, o Senhor vai nos levar. E se nós estamos aqui, é porque Ele ainda tem um plano e um projeto para cada um de nós. Eu sei o que isto é. Eu ter que pregar, às vezes, eu queria estar longe. E é nesses dias que tenho que pregar de manhã, tenho que pregar à tarde e às vezes eu vou pregar à noite. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço? O que é que... Olhem, é bater à porta do trono da graça de Deus e dizer: Senhor, venha em meu socorro. Se não arranjas nenhum suplente, então, olha, é com este que tens que lidar. Preciso da tua graça e da tua misericórdia. E precisamos ir outra vez ao trono da graça de Deus quando as nossas orações não são respondidas como nós queremos, à nossa maneira e no nosso tempo. Às vezes o Senhor diz-nos não. Eu ontem vi um vídeo dos primeiros tempos do início da Igreja Centro Bíblico da Feira. Todos estes eram pequeninos. Criancinhas. E havia pessoas que estiveram connosco e agora não estão. Algumas, eu sei porque é que não estão. Elas disseram. Sabem porque é que alguns saíram de nós? Palavras deles. Porque Deus não respondeu às minhas orações. Se calhar esta é uma das principais razões pelas quais alguns abandonam a fé, abandonam a igreja e se calhar alguns abandonam o Senhor. E clamaram, uma e outra vez. Pensam que para o apóstolo Paulo foi fácil ele passar de uma situação em que era ouvido, em que era usado por Deus, e depois ele ora devido a um espinho que tem na carne e ora 3 vezes, e aquele que antes disse que sim, agora diz claramente que não. E mais, e o Senhor não lhe deu explicação nenhuma, apenas uma coisa, é para que a tua graça se aperfeiçoe, para que a minha graça se aperfeiçoe na tua fraqueza. Mais nada. Há coisas para as quais o Senhor não nos dá explicações. Por isso é que nós, ao entrarmos no trono da graça de Deus, nós vamos confiadamente, nós vamos com fé, sabendo que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor que Ele tem para nós. Mesmo que a resposta seja não. 3 vezes não. Mas nós podemos ir e bater outra vez. Às vezes é a nossa perseverança que está a ser testada. Nós falamos acerca de Isaac, que durante 20 anos ele orou para que a sua esposa concebesse. E ao fim de 20 anos, ele começou com 40 anos. E aos 60 anos ele teve não um filho, mas 2. Há orações assim.
Há outras orações que mesmo quase que antes de nós orarmos, o Senhor já nos responde. Não importa, nós temos é que colocar as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos desapontamentos também. Batermos à porta do trono da graça de Deus e nós colocarmos isso perante o trono de Deus. E confiarmos que Ele tem o melhor para nós. E sentimos-nos pequenos espiritualmente. Há coisas que param de crescer. Uma árvore para de crescer? Não, ela continua a crescer. Uma árvore cresce sempre, mais ou menos, não importa, mas ela cresce sempre. Eu há 30 anos plantei uma palmeira, era mais ou menos assim, tão pequenina. Eu queria pertinho de minha casa. Plantei a 2 metros da casa, da parte lateral. Era pequenina para eu estar ali a vê-la. Ao fim, vamos, 20 anos. O último que a foi podar foi o César. Estão a ver o César? E ele lá em cima de pendurado. Ele olha para mim, cá embaixo, e diz: eu sei o que é que você está a fazer. Eu disse: o que é que eu estou a fazer? Está a orar por mim para que eu não caia. E era precisamente isso. Tive que deitar abaixo a palmeira, porque quando o vento era forte, eu pensava, ela vai-me destruir a casa. Ela foi crescendo sempre. Mas, em relação a nós, o crescimento espiritual não é automático. Nós não crescemos sempre, espiritualmente falando. Podemos crescer, mas podemos não crescer. Até podemos baixar na nossa espiritualidade. Alguns de vós já teve muito frio numa ou noutra situação. Quem é que já teve muito frio? O Ivan e a Ana lá na Ucrânia tiveram muito frio. O Armando teve muito frio. Quem é que teve mais muito frio? Um dia de frio tremendo. Eu também tive um dia de muito frio. Düsseldorf, na Alemanha, inverno, e fui para lá com roupas de verão. Ai, que frio! Ai, que frio! Frio que é passar. Quando nós temos frio, apenas vou exemplificar, há coisas que acontecem automaticamente no nosso corpo. Sabe o que é um termostato? Aquilo que controla a temperatura. Nós ligamos um ar-condicionado para 23 graus, está a 30 graus, o meio ambiente, ele começa a trabalhar e chega aos 23 graus, o que é que acontece? Desliga. E depois a temperatura vai subindo, 24, 25, e ele liga automaticamente. É o termostato, controla a temperatura. Nós, no nosso corpo, quando temos muito frio, nós temos acreditem, cerca de 150 mil termostatos espalhados na nossa pele. E o que é que esses 150 mil termostatos fazem? Enviam uma mensagem que estamos com muito frio para uma parte do cérebro chamado hipotálamo. Coisa pequenininha. Pesa 4 gramas. O nosso cérebro pesa cerca de 1.400 gramas. 1,4 kg. O hipotálamo, 4 gramas. Os nossos termostatos disparam em direção ao hipotálamo e diz: frio, 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 frio. E o hipotálamo manda ordens para as nossas glândulas do suor, glândulas sudoríparas. Fecha-as. Os nossos poros fecham. Os músculos tremem, para que nesse tremor se produza calor. E nós procuramos um sítio mais quente, agasalhos, etc. Isto é automático, não é preciso fazermos nada. Mas para crescermos espiritualmente,
para aumentarmos o nosso apetite espiritual, nós precisamos de fazer alguma coisa. Não é automático. Se o Senhor nos deu dons e deu-nos dons, nós temos que desenvolver os dons que Ele nos deu. Se Ele preparou um trono da graça, Ele convida-nos, Ele diz: achegai-vos, entrai. Mas nós temos que bater à porta. Nós temos falta de paz, temos necessidades, então acheguemos-nos, mas nós temos de tomar a iniciativa de. Não é automático o crescimento espiritual. O crescimento é gradual. A Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali. É necessário mais disciplina. É necessário mais coragem para testemunharmos. É necessário mais vezes ficarmos perante o Senhor, conscientes de que estamos perante o seu trono de graça, perante o Criador de todas as coisas, e que é o nosso Pai, que está nos céus. E nós somos transportados em oração até ao seu trono de graça, para sermos ajudados em tempo de necessidade. Amém? Voltando à nossa passagem. Que nos diz isto: acheguemo-nos, portanto, porque temos o Senhor Jesus à mão direita do Pai a interceder por nós. Acheguemo-nos, porque temos acesso, porque o Espírito Santo nos dá acesso ao Pai, por Ele temos acesso ao Pai. E vamos com confiança. Não é o trono do juízo de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação ou em juízo. Mas já passou da morte para a vida. É um assunto arrumado. É o trono da graça. Para recebermos misericórdia, acharmos graça para o nosso socorro. Amém?